Olá, tudo bem? O que nós já sabemos sobre essa nova variante do coronavírus que tem circulado por todo o país e o que ela tem a ver com a grave crise, com o caos que nós vivemos hoje? Bom, essa variante ela apareceu primeiro em novembro, provavelmente em Manaus. Mas como aparece uma variante do coronavírus ou de qualquer vírus e por que em Manaus? Vamos lá. O vírus, como você sabe, é um organismo muito pequenininho e ele não tem capacidade de se reproduzir por conta própria. Então, para se reproduzir, ele tem que entrar em uma célula, usar o mecanismo de reprodução da célula e aí sim produzir outros vírus. Durante esse mecanismo de reprodução, como é que funciona? Ele pega aquele RNA, aquele código genético do vírus, que tem as letras, ele entra na célula, usa o mecanismo para duplicar aquele RNA, vai produzindo vários RNAs que produzem vários vírus que matam a célula. Esses vírus são soltos ali no corpo e vão infectar novas células. Durante a produção, a duplicação ali do RNA, uma ou outra letrinha pode ser trocada. E quando você troca aquela letra, você tem uma mutação. Isso pode acontecer o tempo todo. Mas como que uma mutação acaba predominando em relação à outra? Veja, a seleção natural, ela faz com que algumas características acabem predominando para aquele grupo de indivíduos. Então, o indivíduo que é mais forte, o indivíduo que é mais rápido, o indivíduo que é mais inteligente. Então, existem determinadas características que favorecem com que determinados indivíduos se reproduzam em determinado ambiente. Quais são essas características para o vírus? Veja, o vírus, primeiramente, ele tem que se transmitir bem. Quanto melhor essa transmissão do vírus, quanto mais fácil ele consegue passar de um hospedeiro para o outro, melhor para esse vírus se reproduzir. E outra coisa, ele não pode matar o vírus, matar o hospedeiro muito rapidamente ou em grande quantidade. Senão aquele hospedeiro vai ter pouco contato com outras pessoas para transmitir aquele vírus. Então vamos lá, por exemplo, falando em matar o hospedeiro, o ebola. Dificilmente nós vamos ter um surto mundial de ebola, uma pandemia de ebola, porque o ebola, ele mata muito. Então ele mata numa taxa muito alta, ele não deixa aquele vírus, aquela infecção se reproduzir em grandes áreas, acabam sendo surtos localizados. Mas vamos voltar então para o coronavírus. Como é que o coronavírus, o que aconteceu com o coronavírus? O coronavírus ele teve uma mutação, na verdade, 3 mutações essa variante amazônica tem. E ele junta as mutações da variante do Reino Unido com a variante sul-africana e tem as 3 mutações em si. E essas mutações levam a uma mudança da característica do vírus. Qual que é a principal mudança? Esse vírus, durante a infecção, ele vai gerar uma carga viral muito maior. O que é isso? Você vai ter muito mais vírus dentro do seu corpo se você for infectado pelo coronavírus. E aí nós estamos falando de 10 vezes mais vírus no seu corpo. Uma carga viral 10 vezes maior. E o que isso leva? Se você tem mais vírus no seu corpo, tem mais vírus no pulmão, mais vírus na boca, mais vírus na saliva, quando você fala, quando você tosse, quando você respira, você joga mais vírus no ambiente. Então uma pessoa contaminada, ela contamina o ambiente de forma mais rápida, porque ela está jogando mais vírus, tornando mais fácil de outra pessoa se contaminar naquele ambiente cheio de vírus. Então esse vírus ele tem uma transmissão muito maior. A taxa de transmissão dessa variante é 2 vezes maior do que da variante antiga, do que da cepa original. Então nós estamos falando de um vírus que se transmite de uma forma muito mais intensa. E ele também produz uma infecção mais grave, principalmente nos jovens. Por que isso?
veja a hipótese, como ele produz uma carga viral maior, ele leva a um processo inflamatório maior. Então, essa carga viral grande, ela consegue levar uma inflamação no jovem parecida com aquela inflamação que o idoso tinha com uma carga viral menor. Então, você tem uma gravidade maior na população mais jovem, entre 24 e 59 anos. Você tem também um tempo maior de internação, porque essa doença demora mais para sarar. Então a pessoa fica mais tempo internada quando ela precisa ir para o hospital e ela transmite por mais tempo, porque ela também demora mais para sarar. Então você tendo essa carga viral maior, você contamina as pessoas, além de mais, você contamina por mais tempo. O que aconteceu em Manaus? Vocês se lembram, Manaus, ano passado, foi a cidade mais atingida pelo coronavírus, pela cepa original aqui no Brasil. Então, 70% da população de Manaus teve algum tipo de contato com o coronavírus e desenvolveu algum tipo de imunidade. Então, quando essa cepa nova apareceu, ela não tinha competição, porque o vírus antigo, a cepa antiga, circulava muito pouco, porque ela acabava não contaminando tanto essas pessoas que tinham algum tipo de imunidade. Então, a cepa nova veio com tudo, contaminou essas pessoas, levou um novo caos na cidade de Manaus e espalhou essa variante para todo o Brasil. Bom, o Brasil é um país imenso, com uma população gigante e que tem tido recordes após recordes de infecção de coronavírus. Ou seja, nós somos um sério candidato a produzir novas variantes do coronavírus. Então, protejam-se, usem máscaras, evitem aglomerações desnecessárias. Se você puder ficar em casa, fique em casa. Porque nós estamos vivendo uma situação de muito risco, uma situação que nós estamos no limite. A gente já veio de um ano lutando contra essa pandemia, esgotando os nossos recursos, para chegar agora numa onda de uma doença que é a mesma doença, mas que é como se fosse uma doença nova. Então, protejam-se, cuidado. No próximo vídeo eu vou falar um pouquinho sobre máscaras e vacinas. Muito obrigado a todos.